Nas raízes do preconceito. Parece uma pergunta ingênua, mas por incrível que pareça, há quem pense que não exista racismo no Brasil. Proibido por lei, o racismo segue crescendo no Brasil, nos espaços públicos. O racismo consiste no preconceito e na discriminação social e biológica entre os povos. Ele é tão enraizado na sociedade que muita gente não se dá conta de atitudes racistas. Eu sei que eu não vou nem falar de quem, sei quem é, né? Sabe quem é, né? Sim, com certeza. Somente após o vazamento do vídeo, a Rede Globo afastou William Vac. Uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre, pobre, mas pobre mesmo, pobre. Diferentemente, a Record TV demitiu Marcão após sua declaração racista. Foram 358 anos de escravidão. 128 anos sem ela não conseguiram apagar as marcas. De acordo com a ONU, os negros são os mais afetados pela desigualdade, e isso vem de muitos anos. A população negra é ainda mais vulnerável à violência. Um homem negro tem 8 vezes mais chances de ser vítima de homicídio do que um homem branco. Segundo o país, o racismo não dá descanso e causa impacto na saúde e o trabalho dos negros no Brasil. O racismo não admitido pode causar grande impacto na vida profissional dos negros, os salários mais baixos e até a carga horária de trabalho maior. Alguns termos nada sutis contribuem para a persistência do racismo na cultura brasileira. Conheça alguns deles. A dar com pau surgiu nos navios negreiros. Era uma forma violenta de forçar os escravos a se alimentarem. Meia tigela era a punição para os escravos improdutivos, que recebiam apenas só a metade da comida. Inveja branca. Associa o branco como algo positivo e o preto a um comportamento negativo. Cor do pecado. Associa ao imaginário da mulher negra sensualizada. Serviço de preço significa algo mal feito, com estereótipo negativo. Essas expressões ainda usadas contribuem para a permanência do racismo. Acompanhe agora uma declaração polêmica do Esquiva Falcão. A maioria das vezes é coisa da cabeça, coisa da sua mente. Sua mente já está poluída com esse papo de racismo. Pessoa negra na rua e na mesma rua passar uma pessoa branca, e se a pessoa branca olhar para a pessoa negra, a negra já vai querer pensar que eu sou ladrão porque eu sou negro, acha que eu vou roubar ele ou ela. Galera, para de pensar negativo, pensa coisa positiva. A pessoa tá te olhando, tá te admirando ou nem tá te olhando, tá? E você tá pensando coisas negativas. Quando isso parar, o racismo acaba. Pode ter certeza. Em uma rede social, Falcão diz que o racismo existe no Brasil e para as pessoas largarem de ser fracas e levantarem a cabeça. Apesar dos altos números, é praticamente impossível de encontrar uma pessoa que se declare expressamente ou assuma uma atitude racista. Nossa equipe foi a fundo e conseguiu um depoimento de um ato racista. Escute agora com exclusividade. Estava num ponto do ônibus na cidade, né, na época onde eu morava. Estava grávida da minha filha, já com barrigão perto de ganhar. E com meu filho, que é especial, pequenininho, e uma sacola de compra.
Na subida do ônibus, uma negra me empurrou e continuou subindo. Eu fui e perguntei pra ela, não enxerga não, macaca? Aí ela me perguntou, na sua família não tem preto não? Eu falei, tem, cheio de macaco, uma macacada danada. A gente estava internado, meu filho, fazendo o tratamento dele, já há vários dias. Na hora da consulta, ele não tinha visitante para ele, né? Tinha umas visitas lá para um rapaz que estava do lado internado. A família pediu se eu não cedia, né, a vez da visita do meu filho para a visita do rapaz ao lado entrar, porque a visita era muito rápida, não dava tempo para todo mundo entrar. Eu saí, tive que me ausentar um pouco para poder a visita entrar, né, no quarto. Quando eu voltei, encontrei a enfermeira falando mal de mim pro meu filho. E ela é bem morena, assim, né, morena bem puxada na cor. Aí eu encontrei ela, né, meu filho já acamado ali vários dias, e ela me diminuindo na presença, né, das pessoas pro meu filho. Eu, sem querer, de novo, chamei ela de macaca. Infelizmente, aborrecido, né, já ali vários dias internado, vendo meu filho sofrendo, fui lá e falei pra ela, eu vim retirar o que eu falei, porque o macaco é um animal muito inteligente para ser comparado contigo. Mas saiu sem querer, né, porque eu não sou racista, nem preconceituosa. Foi na hora da raiva, no calor da emoção, saiu, entendeu? Mas que ninguém faça mais isso, né, que na época não era crime, mas hoje em dia é. Para preservar a identidade da declaração, resolvemos manter o sigilo. Laia, laia, se liga que o Brasil é isso aí. Laia, laia, laia. Sim, considero. Sim. Claro. Se liga que o meu povo é isso aí. Mas olha, olha, na cor do meu país mora a razão de ser. Sim, completamente. Existe. E vai demorar muito pra acabar. Sim, muitos. Em todo mundo. Sim, com certeza. Sim, comigo mesmo. E principalmente nas escolas. Várias vezes. Eu também já sofri. Eu já ouvi falar de uma cena de racismo no mercado de trabalho. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu tava no ônibus, de repente uma mulher perdeu o celular no ônibus, eu tava sentado do lado dela e eu não tinha nada a ver com a história. A mulher tinha perdido o celular lá. Beleza, umas meia hora depois dela ter me acusado, chamado a polícia, etc., achando que eu, por causa da minha cor, tinha pego o celular dela e tava na minha mochila e eu não deixei ninguém ver minha mochila, até porque é invasão de privacidade. Beleza, uma hora depois a polícia veio, chegou, falou comigo, e quem tava com o celular dela era uma mulher lá da frente. Ela tinha perdido o celular, deixado cair, e a mulher, acho que supostamente disse assim pra ela: não, eu achei o celular, nem sabia de quem que era, mas obviamente ela tinha pego o celular da mulher. E no final da história, eu não tinha nada a ver com isso e era racismo só por causa da minha cor e porque eu estava lá. Sim, já presenciei, não presenciei fisicamente, pessoalmente assim não, mas eu já ouvi falar, já vi vídeos, né, a gente vê sempre na internet, assim, tem documentários, pessoas que comentam, né, de algum vídeo, de alguma coisa que aconteceu, mas assim, presenciar pessoalmente não. Eu já sofri um caso por um menino, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu acho, ou 13, 11 anos, ele foi e me chamou de neguinha. Ele falou assim, é aquela neguinha preta. E isso me magoou muito, né? Eu já sofri os outros, mas só que eu não me recordo, esse foi bem mais marcante na minha vida. Eu nunca sofri racismo, mas eu já ouvi histórias de pessoas que... A mãe da minha amiga, ela foi numa loja comprar e por conta dela estar mal arrumada e também de ser da pele escura, a moça super tratou ela com ignorância. Sim. Realizamos um levantamento com 139 alunos do Colégio Estadual Conde Pereira Carneiro. Dentre eles, somente um aluno acha que não existe racismo no Brasil.
72 já presenciaram ou vivenciaram uma cena de racismo. 65 se consideram negros, mas apenas 12 alunos são negros. O dia a dia pode aparentar uma certa igualdade, mas a realidade mostra um cenário de injustiça. A abolição da escravidão só veio em 1888, porém os negros sempre lutaram contra as injustiças. Como, por exemplo, Martin Luther King, que esteve envolvido na igualdade dos direitos das etnias. Desde seus primeiros anos como pastor, lutou pela igualdade dos negros, marginalizados com o boicote da submissão entre os negros e brancos, iniciado pela ativista Rosa Parks. Rosa Parks, que negou dar um lugar no ônibus para uma moça branca, Luther King acompanhou esse processo, tendo sua casa atacada pela supremacia branca. Em 1963, Luther King realizou a famosa Marcha para Washington, onde pediu uma sociedade com igualdade racial. Martin Luther King foi uma das principais figuras que lutou pela igualdade e direitos dos negros. Temos de aprender a viver todos como irmãos ou morreremos todos como loucos. E o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Racismo é burrice. Não seja um imbecil, não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás, olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Então presta atenção nessa sua babaquice, pois como eu já disse,